Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar mais uma cena de animação para mostrar a técnica de animação que a gente chama de pose to pose, ou seja, pose a pose, quer dizer, uma técnica em que você tem os quadros-chaves, ou seja, você tem os keyframes principais, que são pré-determinados as poses principais do seu personagem. Normalmente você tem lá ele quando ele está andando, quando ele está correndo, quando ele pulou, quando ele abaixou, quando ele apontou, por exemplo. São cenas em que ele pode fazer uma ação e que você tem os quadros principais. Os outros são mais que intermediários, interpolação nesses quadros. Então, pose to pose é mais ou menos isso. Para mostrar um pouco sobre isso na prática, eu fiz aqui no nosso GIMP algumas imagens e gerei um videozinho aqui no nosso como se chama? No Movie Maker, tá? Coloquei os videozinhos aqui, ó. E com um Hum, áudiozinho, não sei se vai dar para vocês verem, não sei bonjour. se a câmera grava, Tchum. mas a ideia que eu fiz é ter um peixinho em que ele vai aparecer na Hum, tela, vai falar um oi bonjour. e depois ele vai correr Tchum. para o lado e sumir. Então, pose to pose é mais ou menos quando você tem as poses principais. Nesse storyboard, por exemplo, tem as poses principais que ele vai ter e o tempo mais ou menos quando a gente faz. O Animatic gerou um vídeo disso daqui, ó. Hum, bonjour. Tchum. Ok? Aí, só para lembrar para a gente vai ter alguma parte que a gente vai usar o stretch. Ó. Esse aqui é a antecipação do movimento. Esse aqui é o stretch, quando ele vai dar esticada para a hora de ir embora, ele vai embora rapidão. Tá? Então, esse é o nosso animatic. Eu gravei o áudio nesses áudiozinhos aqui bem simples, não repare, por favor. São de recorder do Windows mesmo. Cheguei com a minha própria voz mais bela de todos os tempos e gravei. Olá, bonjour! E ele passa, tá? Então, esse áudio que a gente vai usar é bom para a gente aprender no Maya como importa um áudio na hora de você fazer sua animação, que tem que fazer o sync labial com o áudio já pré-determinado. Então, baseado nesse tipo de trabalhinho aqui, a gente vê que o nosso vídeo ele chegou a 4 segundos para fazer essa animação aqui, ok? E o áudio a gente vai importar também para sincronizar. Então, o que a gente vai precisar nessa cena é basicamente o nosso peixinho, a gente vai importar o nosso áudio e fazer uma câmera para ele animar pose to pose. Esse é o objetivo dessa aula agora. Então, vamos lá. Eu vou primeiro criar a nossa referência do nosso peixinho aqui em File, Create Reference. Vamos buscar aqui no rig. A gente tem Carter, peixinho é esse carinha aqui mesmo, que é o nosso arquivo de rig do peixinho, ok? Então já está referenciada a nossa cena. O que a gente vai fazer agora por exemplo, criar uma câmera. Então a gente pode vir aqui em Create Camera, simplesona mesmo. Então eu vou arrastar essa câmera aqui. Não, vou usar esses dois painéis, fica fácil da gente lembrar que dá para a gente usar. Se você tiver dois monitores, você pode usar cada monitor uma tela dessas e fica mais fácil para você trabalhar. Então, a câmera em si, eu não quero rotacionar ela, vou deixar ela parada, tá? Sem rotação. E eu vou deixar ela também aqui sem mover no X. Deixar ela bem para desse jeito assim, ó, para a gente poder setar uma resolução. Lembra que a gente tem que setar a nossa resolução aqui no nosso Render Settings, para que a gente consiga fazer um enquadramento dela legal. Então aqui a gente tem, eu gosto de colocar o 720 HD 720, ok? Close. Eu vou dar um stop que estou querendo espirrar, só uma pause. Muito bem, eu nem espirrei, sabe quando fica aquela vontade de espirrar? Ok, desculpa, voltando. A gente setou aqui a nossa resolução para a nossa cena. A gente pode vir aqui nesse painelzinho para mostrar a nosso enquadramento. A gente pede esse segundo aqui que mostra o enquadramento já com essa direitinho, tá? O que eu vou fazer é locar essa câmera, ou seja, vou selecionar ela aqui com esse botão, vou dar um lock nela aqui toda. A gente poderia colocar um valor mais, vamos dizer, redondinho, né? 25, por exemplo. É sempre bom a gente ter um valor redondo. Então eu vou dar um lock nela, que aí não vai ter jeito a gente mexer nela. Então é aqui, lock selected, ela está lá paradinha, então a gente não consegue mover ela aqui, o que é mais fácil para a gente. Na câmera eu não vou mostrar nada a não ser é, polígonos. Que a gente vê o nosso personagem, posso ligar aqui a textura clicando em 6, nosso personagem está ali, e a gente aqui, ó, a nossa câmera e o nosso personagem, a gente já vai começar a trabalhar a animação dele. Opa, Maia parou de trabalhar. Que surpresa! Volto com esse mesmo setup daqui a pouquinho. Vou dar um stop.
Muito bem, um ótimo exemplo para a gente sempre salvar a nossa cena para não perder o que a gente estiver fazendo. Eu reiniciei o Maya, claro que ele fechou na minha cara. Eu fiz o mesmo setup aqui novamente, coloquei a câmera, eu bloqueei a câmera nos valores que a gente já tinha colocado. Nossa perspectiva daqui, a gente vai salvar essa cena para ser a nossa cena de animação, que já está referenciado o nosso rig. Vamos lá, aqui em File, Save Scene As. Agora a gente vai abrir lá na pastinha de anime, animações. A gente tem o shot 00, que é o do peixinho, e a gente vai abrir novo shot, que é o shot 01. Como take 01, ou B, ou A, ou o nome que você quiser. Peixinho. E a gente agora vai, por exemplo, pôr o nome dele aqui. Vamos seguir a mesma nomenclatura. Lembra lá como a gente fez a nomenclatura para esse aqui, ó, anime shot 00 peixinho 00. Então vamos pegar a mesma nomenclatura para o shot 01, mudando aqui shot 01, ok? Então fica mais fácil da gente manter sempre a organização, tá? Feito isso, a gente vai agora importar o nosso áudio, porque a gente vai referenciar o áudio aqui para a gente sincronizar a nossa animação, ok? Então, como que se importa um áudio para cá? Existem algumas maneiras. Você pode clicar no botão direito, vem aqui em Sound, ele vai te mostrar aqui, ó, não tem nenhum som avaliado. A maneira que eu sei de fazer isso é arrastar o som para essa timeline, tá? Então, o que a gente pode fazer é ir lá onde eu salvei o meu arquivo de som, aqui no caso ele está em áudio. Eu salvei dentro lá do nosso projeto, tá? Dentro do nosso projeto do Maya, eu salvei em Data, Áudio. Aí o nosso áudio está lá, eu vou só arrastar ele aqui para a nossa timeline. Ele vai dar load ali na nossa timeline, espero que sim. Deixa eu ver se é uma extensão que o Maya vai conseguir ler. Ele diz aqui, ó, cannot find file. Então provavelmente deve ser porque a extensão dele ele não está legível para o nosso Maya. O Maya gosta de ler Wave. Esse aqui é o Windows MA. Então eu vou converter esse cara em Wave e vamos ver se esse carinha aqui ele consegue salvar como Wave, né? Que é o nosso recorder. Eu não sei se ele consegue salvar como Wave. Vamos ver se o Movie Maker ele exporta áudio. Muito bom. Options. File. Save Movie. Bom, eu vou ver uma forma que eu vou conseguir aqui, ó, Audio Only Settings, Audio Only. A gente vai exportar MP4. Vamos ver se o MP4 ele vai funcionar. Vamos lá no nosso Images, não, dentro de Data. Vamos lá naquele onde a gente tem o nosso projeto. Ok, aqui Comfort, Maya Basic, Data Audio. Vamos dizer que esse aqui é o áudio. Shot 1 peixinho. Vamos salvar? Vamos ver se ele exporta pra gente um áudio que a gente consegue importar no Maya. Aqui a gente pode, na nossa pastinha, opa, ele disse, essas que são propriedades. Vamos ver, esse aqui, ó, shot 1. Vamos ver, lá. Não funcionou, ele não encontrou ainda como Wave. Eu vou ver um programinha do Windows aqui para a gente transformar ele em Wave e já mostro para vocês. Um minutinho. Muito bem, o Windows prega uma peça na gente, né? Eu acabei de fazer download aqui de um conversor de WMA para Wave, então eu consegui salvar o nosso arquivo Wave aqui. E olha só, ele vem, eu baixei qualquer conversor lá que se chama Free WMA to Wave Converter. Ele vem com uma porção de propagandas aqui, tá? Não é propaganda que eu estou querendo fazer, mas você pode aqui adicionar ao seu arquivo, pedir para converter em Wave. Ele salva o arquivo para a gente, eu acho que é isso daí que a gente queria. E ele salvou o arquivo de Wave. O Wave ele veio com esses dois nomes iguais, não tem problema. Esse aqui eu vou então chamar ele de Wave, só para saber que é ele que é o novo. Esse anterior aqui que eu tentei converter lá com o nosso programa, eu vou deletar de cara. E o nosso Wave a gente pode arrastar ele aqui para o Maya. E agora sim a gente tem um arquivo de áudio no Maya, tá? O arquivo de áudio do Maya, vocês vão ver que ele tem assim essas voluminhos assim na nossa timeline para mostrar onde está o nosso som, ok? Onde está os picos do som. Eu vou dar play que eu acredito que não vai dar para vocês ouvirem, mas eu no áudio aqui eu vou ouvir, ó.
Bonjour. Tchum. Ok, então a ideia aqui, não sei se dá para ouvir, depois a gente vai ver, mas a ideia é que ele vai começar, ele vai entrar rápido na cena, aí depois ele vai dar um alô, ele vai falar um bonjour e depois ele vai seguir em frente. Então, esse daqui é o nosso setup primeiro da nossa cena, que é só colocar os assets, pegar os arquivos de áudio, converter e salvar a nossa cena. Vamos salvar ela agora como save 00. E eu vou salvar ela já como cena 01 para a gente já poder iniciar o nosso projeto de animação post-pose com esse peixinho, ok? No próximo vídeo a gente inicia esse setup. Isso aí, valeu!